Lucas 11, do 1 ao 4, a Bíblia diz: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Amém. Pautado nestes versículos, o tema da minha mensagem nesta noite é aprendendo a orar com Jesus. Porque nós devemos aprender a orar com Jesus. A primeira razão pela qual nós devemos aprender a orar com Jesus é pelo fato de que, se nós queremos ser homens e mulheres de Deus, usados por Deus, conhecidos na presença de Deus, a ter intimidade com Deus, viver a vontade de Deus, nós devemos orar. A Bíblia nos mostra muitos homens de oração. Abraão, por exemplo, orou intercedendo por Sodoma e Gomorra. Nós vimos aqui Moisés, que por várias vezes se colocava na brecha de oração pelo povo de Israel como seu intercessor. Nós também temos como exemplo de oração Josué, que foi um líder enfático do povo de Deus, que travou batalhas em nome do povo de Deus, mas que aprendeu a lutar principalmente de joelhos e por isso foi vitorioso. A Bíblia nos fala do rei Davi, que era um homem de oração. Há também, biblicamente falando, outro exemplo de servo de Deus, que foi Neemias. Neemias liderou com poder, com autoridade, foi um empolgante administrador, um líder que motivou o povo de Deus na reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que Neemias não fazia nada sem orar. Neemias orou quando soube da destruição dos muros. Neemias orou diante do rei. Neemias orou antes de ir a Jerusalém. Neemias ora quando ele chega a Jerusalém. Quando os líderes de Jerusalém estão diante dele, porque o povo estava brigando entre si, ele ora antes de dar uma resposta aos líderes. Então, meus irmãos, a Bíblia nos dá vários exemplos de oração, de homens e mulheres que oraram. E se nós queremos ser homens e mulheres de Deus, nós devemos aprender a orar com Jesus. Mas além da palavra de Deus no Antigo Testamento, nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo, que foi um homem de oração. A Bíblia diz que Paulo, melhor dizendo, Paulo nos exorta pela Bíblia a orarmos sem cessar. A Bíblia fala que Paulo orou nas sinagogas. A Bíblia mostra Paulo orando no templo, Paulo orando nos lares, na praia, na prisão. Paulo orava em liberdade. Paulo orou com fervor. Paulo orava com lágrimas. Paulo orava com urgência e disse: por esta causa me coloco de joelhos. Os apóstolos decidiram dedicar-se exclusivamente à palavra de Deus e à oração. A história nos mostra que o mundo foi influenciado por homens que oravam. Nós temos nos pais da igreja, ou seja, no período pós-apostólico, logo depois da igreja primitiva, os primeiros crentes, homens que se destacaram no mundo, influenciando o mundo, sendo usados por Deus no mundo, homens como Irineu, Agostinho, Policarpo. Antes da reforma protestante, a Bíblia fala de homens de oração, como Savonarola, John Wycliffe, John Hus,
No período da Reforma, a Bíblia nos fala que Lutero, Calvino, John Knox gastavam horas diariamente em oração. Uma oração conhecida de John Knox, o pai do presbiterianismo, é: Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Depois da Reforma, nós temos os puritanos como John Owen, Richard Baxter, homens de oração, avivalistas como John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, Moody. No campo missionário, nós temos homens que foram usados poderosamente nas missões, mas que foram homens de oração. William Carey, Hudson Taylor, David Brainerd, David Livingstone, Charles Studd, Adoniran Judson, homens que oraram. Precisamos aprender a orar com Jesus, porque não existe cristianismo bíblico sem oração. Cristianismo sem oração é apenas algo racional, intelectual, e sem uma vida de oração, o máximo que nós conseguiremos ser nas mãos de Deus, o máximo que nós seremos ao pregar o Evangelho é secos. Sem o poder de Deus, sem a ação de Deus. A Bíblia nos mostra, portanto, que há necessidade de orarmos. Nós vemos, por exemplo, a igreja primitiva nascendo por meio da oração. Antes do dia de Pentecostes, a igreja estava numa reunião de oração por 10 dias. Nós vemos a igreja primitiva enfrentando os seus desafios, as suas lutas, as suas perseguições com oração. Quando alguém era preso, a igreja orava. Quando alguém sofria ameaças de morte, a igreja orava. Por orar, a igreja primitiva avançava. Nós aprendemos que uma igreja avança mais rápido quando ela anda de joelhos. Quando nós aprendemos a orar, quando nós oramos, nós como igreja iremos avançar como povo de Deus em toda a história passada e presente. Aqueles que oram triunfam diante do Senhor Jesus. A igreja que entende a necessidade de orar, busca o Senhor. Meus irmãos, não basta nós conhecermos sobre oração. Quantos sermões nós já ouvimos sobre oração? Quantos sermões eu já preguei sobre oração? Quantos livros nós já lemos sobre oração? Mas nós vemos aqui o Senhor Jesus como o nosso exemplo, como o nosso principal mestre de oração, porque Jesus não apenas falava de oração. Jesus orava. Ele era um exemplo de oração. Ele é o nosso exemplo de oração. E nesta noite, eu quero destacar que devemos aprender a orar com Jesus, como seus discípulos fizeram. No versículo 1, a Bíblia diz que de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Esse precisa ser o pedido nosso nesta noite. A igreja presbiteriana do Jardim Monte Alegre, a começar em mim, nós precisamos chegar para o Senhor Jesus neste momento, diante do que nós já vimos, diante do que nós vamos ver nesta noite. E o nosso pedido tem que ser: Senhor Jesus, ensina-me a orar como o Senhor. Precisamos aprender a orar com Jesus. Primeiro, porque Jesus nos ensina que oração na vida dele era uma prioridade. A vida de oração de Jesus sempre foi uma prioridade no seu ministério. Em Marcos, no capítulo 1, verso 35, a palavra de Deus diz assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus priorizava a vida de oração.
Porque ele entendia que intimidade com Deus era mais importante do que o sucesso diante dos homens. Por isso, apesar de uma multidão procurá-lo, apesar de fazer sucesso ministerialmente falando, o seu ministério era acompanhado de sinais, de cura, de milagres, de prodígios. O Senhor Jesus, ele tinha o que é o sonho de todo pastor, de todo pregador, as multidões atrás dele. As multidões o procuravam. No entanto, Jesus não abria mão do seu tempo de oração. A Bíblia diz que Jesus acordava em alta madrugada para orar. Jesus nos ensina a priorizar a oração. Nós vemos que Jesus ora em diversos momentos da sua vida. Por exemplo, ele orou quando foi batizado. A Bíblia diz, em Lucas 3, 21, 22, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. O pastor Hernandes Dias Lopes tem uma tese de que quando nós oramos, o céu se abre. Jesus, ele se retirava para orar. Ele tinha momentos a sós com Deus. Aqui em Lucas 5, 15. E é interessante, irmãos, percebam. Eu li Marcos, o primeiro texto. E os próximos textos serão todos em Lucas. Porque Lucas é conhecido como o evangelista que destacou a vida de oração de Jesus. Nenhum outro evangelista falou tanto sobre a vida de oração de Jesus como Lucas. E no capítulo 5, versículo 15, Lucas diz assim: porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. O pastor Hernandes, comentando este texto, ele liga a oração de Jesus com o poder para curar. Se nós queremos ter um ministério poderoso, nós precisamos orar. Se o nosso ministério tem sido seco, infrutífero, é porque nós temos invertido os valores. Nós não temos dado o valor necessário à oração. Nós precisamos orar. Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, quando lhe perguntaram o segredo do crescimento da sua igreja, não só crescimento numérico, mas o fato daquela igreja ser uma igreja que crescia espiritualmente. Ele dizia: o segredo do crescimento desta igreja é porque a reunião mais importante desta igreja é a reunião de segunda-feira, é a reunião de oração. Spurgeon dizia que a reunião mais frequentada em sua igreja era a reunião de oração, era quando tinha mais pessoas. E ele dizia: o segredo do meu ministério é porque a igreja ora por mim. Orem por mim, irmãos. Oremos por poder. Busquemos ao Senhor. Busquemos ao Senhor como Jesus fez, priorizando a vida de oração. Jesus nos dá o exemplo. Os céus se abrem porque Ele ora. Há poder na vida de Jesus porque Ele ora. Uma igreja é poderosa quando ela tem vida de oração. Sem oração, nós seremos apenas intelectuais, racionais. Mas a oração, ela transforma as nossas vidas. A oração produz o poder de Deus em nós. Há uma outra passagem que Lucas registra de Jesus orando antes de escolher os seus 12 apóstolos. No capítulo 6, a partir do verso 12, a Bíblia diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar.
E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Jesus nos ensina a importância de orarmos pelos líderes da igreja. A importância de orarmos antes de nós escolhermos os líderes da igreja. Tirando o reverendo Edson, que está nos visitando hoje aqui, mas como membros desta igreja, quantos pastores nós temos? Quantos pastores nós temos aqui na nossa igreja? Permita-me corrigi-los. Nós não temos só um pastor. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Seu Celso está aí? Não. 6 com seu Celso. 7 com o Euquias. Qual presbítero ficou faltando? Nós temos nesta igreja 7 pastores. Quando nós formos no dia 31 de outubro de 2021, votar em 2 presbíteros. Tem um ali escondido ali, 8. Presbítero Roberto. É que o André está meio grandinho, viu, Roberto? Eu não te vi aí. Tá certo? Nós temos 8 presbíteros aqui na igreja. 8 o quê? Pastores. Não é não, Davidson? Então percebam, dia 31 de outubro de 2021, dia da reforma protestante, vocês vão votar em pastores. Os presbíteros são homens que Deus levanta para pastorear a igreja. Jesus, antes de escolher a liderança da igreja, ele passou em oração. Nós temos orado. Eu sei que a gente conversa muito nos bastidores. Em quem você vai votar? Não sei o quê. Mas, às vezes a gente precisa pensar. Será que essas conversas de bastidores estão corretas? Porque conversarmos em bastidores e depois pedir a iluminação do Espírito Santo é uma afronta ao Senhor. Oremos. Oremos pela liderança da nossa igreja. Oremos pelos diáconos que serão eleitos. Jesus nos ensina a orar. Precisamos aprender a orar com Jesus. A Bíblia diz que antes de escolher os presbíteros, a igreja primitiva jejuava e orava. Jesus orou antes de fazer uma importante pergunta aos seus discípulos. A pergunta foi a seguinte, Lucas 9:18. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Percebam que antes de Jesus perguntar, ele estava orando. E Jesus, ele ora e nos ensina uma lição preciosa. Que para as pessoas conhecerem a Cristo, para que Cristo seja revelada a elas, o pregador precisa orar. O pregador não tem capacidade humana de revelar a Cristo às pessoas. E é interessante, irmãos, nós temos aqui os nossos filhos. Eu gosto de pegar no pé dos nossos filhos, né? Mas é interessante que esses meninos, eles cresceram na igreja. Privilégio que muitos aqui não tiveram. Eles aprenderam a palavra do Senhor desde o berço. Mas uma coisa nós sabemos, se Deus não abrir os olhos dos nossos filhos, eles jamais reconhecerão Jesus como seu único e suficiente Salvador. É por isso que nós pais, pastores, professores de escola dominical, líderes da igreja, precisamos orar pelos nossos filhos e por todos os nossos ouvintes. Para que alguém reconheça que que Jesus é o Cristo, nós temos que orar, pois essa é uma revelação espiritual. Jesus orou no Monte da Transfiguração, Lucas 9:28, cerca de 8 dias depois
de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Jesus orou e viu a glória de Deus. Foi glorificado por Deus, exaltado por Deus, consolado por Deus antes da sua crucificação. Jesus orou e Deus disse que ele não era como Moisés e Elias, mas Deus disse: este é o meu filho. Jesus orou e viu a glória de Deus. Jesus ora diante do túmulo de Lázaro. Agora em João 11:41, a Bíblia diz assim: tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus ora por causa da multidão. Jesus ora pedindo que Deus faça com que a multidão creia no milagre que ele iria operar. Sabe por quê? Milagre nenhum faz as pessoas terem fé. O povo que mais viu milagre foi o povo de Israel no Egito. E o povo de Israel nos dias de Jesus. E muitos que viram aqueles milagres em grande quantidade não creram no Senhor Jesus. Quem produz a fé nos corações é o Pai. Podemos até ver milagres acontecendo, mas se Deus não abrir os nossos olhos para a fé, é por isso que nós precisamos orar. Para que Deus dê fé, assim como Ele nos deu fé. E louvado seja Deus, porque teve uma mãe que orou por nós. Teve uma mãe que orou por mim. Teve alguém que orou por você. Teve um amigo de escola, um professor, um colega de trabalho. Tem gente que nem sabe. Trabalha com a gente, mas não sabe que é alvo das nossas orações. Vizinhos. A gente ora pelo condomínio inteiro nosso lá, sem conhecer. Um povo que arruma briga no grupo de WhatsApp, pelo amor de Deus. Mas a gente ora para que Deus produza fé. Em Lucas 22, 31, 32, Jesus orou por Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmãos, nós precisamos orar pelos nossos líderes. Jesus ora por Pedro, porque Pedro era um líder. Pedro era um homem que ele poderia ou levar o povo a exaltar o nome de Deus, a buscar a ser fiel a Deus, ou levar o povo para o buraco. Tanto é que tem uma hora, um certo momento da vida dele, que ele chama ali os seus companheiros e parece que desistindo do ministério, não crendo na ressurreição de Jesus ainda, eles vão pescar. Nós devemos orar pelos nossos líderes. Eu li uma frase de Jonathan Edwards, que ele escreveu o seguinte: se a igreja gastar as palavras que ela gasta criticando os seus pastores em oração, elas vão ver mudança no púlpito. Elas vão ver mudança no comportamento dos pastores. Elas vão ver transformação nos pastores. O que Jonathan Edwards está dizendo? Nós somos bons para dar ideia para pastor, não é não? A turma chega para mim aqui depois do culto e fala assim: pastor, por que você não faz um encontro semanal? Pastor, por que você não faz um encontro de casal? Um encontro de menino, um encontro de velho, um encontro de não sei o quê? E eu sei que vocês falam mal de mim aí. O grande amigo Roberto Carlos, não o rei Roberto Carlos, mas o pastor Roberto Carlos, está lá no Rio Grande do Norte, ele dizia assim: o prato principal do domingo é o pastor. É o povo falando mal do pastor. Vamos combinar? Você vai orar por nós, por mim, pelo reverendo Edson, pelos seus líderes, pelos presbíteros da igreja, pelos diáconos. O tempo que nós gastamos falando mal da nossa liderança, nós vamos orar por eles. Jesus orou agradecendo, dando graças. Na ceia, quando ele institui a ceia, Lucas 22, 19, a Bíblia diz: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim.
Jesus nos ensina que devemos orar agradecendo ao Senhor. Dar graças a Deus. Irmãos, tudo muda quando a gente aprende a ser contente. Paulo disse, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Não é fácil. Tanto é que ele fala, ele aprendeu, nós devemos aprender. Em tudo, dai graças. Essa semana, conversando com a minha cunhada, ela reclamando do calor lá em Campo Belo, em Minas Gerais. E nós reclamamos do frio aqui em São Paulo. Agora parece que o calor está chegando aqui. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos reclamar do calor. Mas a Bíblia nos ensina em tudo dar graças. Dar graças, agradecer pelo que Deus tem nos dado. Há uma música do Projeto Sola que diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor, e aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Eu queria ter muitas coisas, viu, irmãos? Se eu te contasse aqui, a gente fica até 8 horas. Mas eu tenho e você tem tudo o que nós precisamos. O Senhor é o meu pastor, e aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Aliás, a Bíblia diz que nós precisamos apenas de 2 coisas. Tendo o que comer e o que vos vestir, estejamos contentes. Eu acho engraçado mulher, né? Elas abrem o guarda-roupa assim e falam assim, depois de meia hora olhando o guarda-roupa, eu não tenho roupa. Aí passa 5 minutos, ela fala assim, eu preciso comprar um guarda-roupa. Preciso comprar um guarda-roupa. Ela não tem roupa, mas precisa comprar um guarda-roupa porque não está cabendo. É uma benção, não é não? Louvado seja Deus por isso. Mas sejamos gratos. Jesus nos ensina a agradecer por aquilo que nós temos. Jesus dá graças. Ele ora agradecendo. Em Lucas, no capítulo 22, 39 e 44, Jesus ora no momento mais decisivo da história da humanidade. Ele ora no Getsêmani. E saindo, Lucas 22, 39. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, e cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. No momento mais angustiante da sua história, Jesus orou. Irmãos, nas nossas angústias, que nós possamos dobrar os nossos joelhos. E nós vamos ser consolados pelo Senhor. Jesus orou na cruz. Lucas 23, 34 diz assim, contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Jesus orou perdoando os seus algozes. Está aqui uma oração boa quando a gente é mal compreendido. A gente ouve muita besteira a nosso respeito, sim ou não? Gente que não conhece, gente que não sabe a nossa história, gente que não sabe o que a gente está fazendo. Irmãos nossos amados, familiares nossos, amigos queridos, às vezes fala muita besteira. Aí um dia que um irmão muito querido aqui da igreja me falou uma besteira, só pensei comigo, Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. E foi libertador. Eu não precisei dar resposta para ele. Eu não precisei convencê-lo que ele estava equivocado. Eu não precisei expor a minha situação. Eu só orei, Pai, perdoa, porque o irmão não sabe, ele não vive comigo, ele não está comigo, ele não convive, ele não está vivenciando o meu problema, então ele não entende, então perdoa-lhe. Jesus nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem. Jesus ora na cruz.
Jesus ora após a sua ressurreição. Em Lucas 24:30, a Bíblia diz assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Aqui é Jesus com os discípulos de Emaús, ali do caminho de Emaús, quando ele ora e agradece pelo pão. Jesus orou antes da sua morte na cruz. Jesus orou após a sua ressurreição. A Bíblia diz que Jesus continua orando por nós. Em Hebreus 7:25, a Bíblia diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus intercede por nós sempre. Romanos 8:34 diz: quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. João vai dizer que Jesus é o nosso advogado. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus está orando por nós, intercedendo por nós, rogando por nós. Louvado seja Deus por isso, porque nós temos esse mediador que intercede por nós, à destra de Deus.